fazer com um círculo, né? E daí eu venho aqui, dou um Warframe, seleciono metade, dou um Delete, acho que é Edge, isso. Daí ele fica metade só. Eu vou desativar o Clipping, coloco ele pro outro lado, dou um SX. E aqui eu vou reativar o Clipping e eu vou conectar essas duas partes aqui então. Eu posso até chegar... Vou dar um SY aqui, essa partezinha vai ficar certinha. Vou aproximar aqui. Agora sim, vou dar vou selecionar o seu objeto, vou dar um S. E agora para fazer o chapéu, posicionar aqui bem na cabeça dele. Olha só que interessante. Se eu voltar aqui no modo de material, vocês percebem que aqui de frente ele tá até na posição certa, né? Mas aqui eu tenho que dar um 5, um SY para ele aumentar no eixo Y. Dá aumentando, eu coloco ele certinho. E qual que é o esquema do chapéu? O chapéu ele começa um pouquinho em cima da sobrancelha, quase que metade da testa. Então não pode ser aqui em cima, ele tem que ser mais ou menos aqui. Então eu vou dar mais um S para aumentar. Eu vou dar um EZ. Já fica aí a ideia de vários tipos de chapéu aí, caso você esteja na dúvida. Aqui eu vou dar um S, eu vou jogar um pouquinho pro lado. Aqui em cima eu também posso dar um S para diminuir. Aqui eu vou dar um E, S, eu só vou concluir essa parte aqui de cima. Qual é o tamanho do chapéu? Bem, imaginando aqui que é mais ou menos dessa altura, ele vai ter mais ou menos a altura do nariz, da onde ele começa até o nariz, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui selecionar essa parte, ele tá até um pouco maior do que é para tá. Então vou selecionar aqui com o Warframe, vou diminuir ele bem, jogar ele um pouquinho para cima. E daí é mais ou menos, ó, ele já fica certinho, mais ou menos nesse esquema aqui. E daí voltando aqui, eu vou dar selecionar essa parte, eu vou dar um F para ele fechar. Daí agora eu seleciono aqui, vou dar um Ctrl R, vou selecionar essa parte. Vou selecionar aqui também com Alt, seleciono toda essa faixa aqui de baixo e vou apertar E. Agora eu vou dar um SY, ele fez um chapéu já de faroeste. Vou dar um S. Agora é claro que eu preciso fazer aí o SX, né, para ele ficar bem arredondado aí, bem certinho. Agora é só a gente manjar aí dos materiais. Eu vou escolher outro aqui como a tonalidade dele tá cinza, né? Também é bom deixar cinza para imitar a pintura aí do Pedro Mauro. E só vou reativar o clipping, né? O clipping não, o smooth. E a gente já fica aí com o chapéu aí do faroeste. Vocês podem até vir aqui, dar um Ctrl A. Na verdade, olha só que bacana. Como o ponto de origem tá aqui, eu vou selecionar todo ele. Vou jogar mais ou menos no centro. E daí eu vou dar um Tab, que aí quando eu coloco ele em modo de objeto, ele já fica certinho. Agora eu posso dar um S. Claro que algumas horas ele não vai ficar certinho, então a gente tem que ir reajustando aí para o nosso 3D se encaixar certinho no personagem. Mas ele aí já fica com uma ideia show de bola. Vou até abaixar aqui e daí mais reajuste. Então a gente vai adaptando ao longo aí da nossa jornada de modelagem.